um conjunto de padrões que foram estabelecidos desde o princípio, a saber, por meio da palavra de Deus. Então nós vamos pegar esse conjunto de regras. Nós vamos pegar esses conjunto de regras, de padrões, que eles não se alteram, eles continuam. O que Jesus disse? A minha palavra é ela mesma ontem, hoje e eternamente. Isso são princípios que não mudam, eles continuam atuaram no passado, atuam no presente e vai continuar atuando no futuro. Se nós atentarmos para os princípios, nós iremos extrair o mais profundo daquilo que Deus ele tem para nos oferecer. A partir disso, eu estava, desde sexta-feira, quando o Milton estava trazendo a mensagem, o Espírito Santo falou comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou explicar para vocês da melhor forma possível. Eu quero falar hoje sobre a importância de amizades, de você desenvolver amizades, de você encontrar amigos, de você se conectar com pessoas certas, pessoas que vão ser fundamental para a sua vida no dia a dia, no decorrer do tempo, para que você possa alcançar seus objetivos e principalmente seus objetivos em Deus, no reino dos céus, no reino do Senhor. Veja que no texto ele começa a dizer sobre a amizade, o valor da amizade, que ele vai procurar, chega um amigo dele que necessita de algo e ele não tinha algo para oferecer ao amigo. Então ele vai atrás de um amigo que tinha algo a mais que ele não tinha para oferecer. Aí eu começo a abrir um parênteses aqui, o seguinte, que a amizade ela funciona de uma forma que você dá e você recebe. A partir do momento em que você apenas quer receber, somente sugar, aquilo passa a se tornar inviável aquela amizade. Mas quando você cria um relacionamento de dar e receber, de você contribuir para que no momento oportuno você tenha necessidade de algo e você possa ser atendido, suprido, é preciso você viver nesse sentido. Então se você não faz isso, as pessoas elas acabam se afastando de você. E é justamente o que acontece. Jesus vai dizer isso também lá no livro de Marcos, no capítulo 2, ele também vai falar a respeito disso, de um acontecimento. Mais especificamente no livro de João, vamos ler João capítulo 5, que é onde foi o que aconteceu de fato, a situação pela debilidade e falta de uma amizade. No versículo 6 ao 7, diz assim mais especificamente, para nós ganharmos tempo. Jesus viu um homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém, olha só, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. E aí Jesus ele vai falar aqui das coordenadas. Eu não quero entrar muito no assunto, você perdeu se você não esteve na sexta-feira, que o Milton deu uma excelente palavra abençoada do Senhor, mas também pode depois você ler a Bíblia a partir do versículo 5 aqui, mais especificamente. Acontecia ali uma situação em que esse homem, ele fazia muito tempo que ele estava doente, e eles tinham uma cultura que naquele momento ali, eles ficavam numa expectativa de que a água, quando ela mexia, era porque um anjo descia e as primeiras pessoas que entrassem naquela água, ela fosse curada. Deus, na sua misericórdia, por conta da fé das pessoas, Deus enviava de fato um anjo lá para que eles pudessem curar e eles tivessem ainda a expectativa em Deus. Mas a expectativa era errada, porque eles tinham expectativa na água e não em Deus. As pessoas têm expectativa em coisas e não em Deus, e por isso têm dificuldade, às vezes, de receber aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas veja só, que aí ele e várias outras pessoas ficavam ali naquela expectativa. Quando as águas mexer, é um anjo de Deus que está descendo, sacudindo a água, e o primeiro que entrar vai ser curado. Só que
Ele não tinha ninguém, ele disse para Jesus, eu não tenho ninguém para me levar até o tanque. Quando eu falo assim, eu vou ir, eu quero ir, sempre aparece alguém, tibum, entra na minha frente e essa pessoa é curada. E eu sempre vou ficando para trás. E isso ia ficando há tempos e tempos e tempos e tempos. E Jesus, Deus, na sua misericórdia, olha para ele e vai lá e dá uma oportunidade para que ele pudesse receber a cura. Mas veja que ele é uma única pessoa nesse sentido. A Bíblia não fala mais nessa situação. É um caso isolado específico, ou seja, mostrando o grau de dificuldade de você receber algo de Deus quando a sua expectativa ela está errada no lugar errado. Veja só, existem duas formas de você ser abençoado por Deus. A primeira forma, veja só, presta atenção. Deus já entregou tudo o que nós precisamos. Ele já nos deu todas as bênçãos que nós necessitamos. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você imagina, Deus, Ele já fez para nós. Ele já nos entregou, já está feito, já está entregue. Deus me cura, Ele já te curou. Deus me prospera, Ele já te prosperou. O problema é que você vai receber de Deus aquilo que você conhece de Deus. Se você não conhece Jeová Rafa, o Deus que cura, você não recebe a cura. Se você não conhece Jeová Jireh, o Deus que prospera, você não vai receber a prosperidade. E você vai passar a sua vida inteira querendo, a prosperidade, a cura, meu Deus, não sei o quê. Ou ter a oportunidade, que é mínima, mas é possível, de acontecer como esse jovem. Foi assim, Deus teve a misericórdia, ele quer tanto, mas ele não consegue, ele não tem ninguém para que possa instruir, possa mostrar, levar, ajudar. Deixa eu fazer na vida dele. Mas por outro lado, se você conhece como funciona o princípio, o padrão que acontece constantemente, é em cima do princípio, é em cima do padrão, é em cima dos fundamentos que você vai construir a tua vida. Por isso que Jesus ele fala, vocês que construíram a sua vida na areia, quando vier a tempestade, a chuva forte, vai cair. Mas se vocês construírem a vida de vocês no alicerce, na rocha, com um alicerce profundo na rocha que é Jesus, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, porém você não vai ser atingido, porque você está fundamentado na rocha, um bom alicerce profundo e intenso. Então tudo Deus já fez. E aí ele está dizendo para nós, aqui no livro que nós lemos aqui em Lucas capítulo 11, versículo 25, no versículo 10, ele está falando, já todas as bênçãos. Se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você pediu a Deus, porque você conhece. Agora você tem que procurar aonde está. Aonde está a bênção? Porque Deus já me deu, já está nesse mundo físico, já está em algum lugar, a bênção está. Pode ser que ela está dentro de você, Marcos. Pode ser que está dentro de você, Sônia, dentro de você, Jefferson. Ela está em algum lugar. Já está, e ele está dizendo, assim, peça e recebe, procura. A partir do momento que eu encontro a bênção, eu tenho que bater e as portas vão se abrir. Marcos, você é usado por Deus, deixa fluir o dom que está na tua vida e abençoa-me. Escute só agora, preste bem atenção. Deus, ele vai agir na tua vida de alguma forma. Primeiro, são através de pessoas. Deus usa pessoas, tanto é que ele veio como carne, como pessoa, para abençoar aos seus, ou pelo menos todos aqueles que creem nele, seriam abençoados, receberiam a recompensa e a herança de buscar a presença e a glória do Senhor para as suas vidas. Então, se funciona dessa forma, eu tenho que me atentar para uma coisa. Se Deus usa a pessoa, a bênção que Deus tem para mim está em pessoas. E aí, por exemplo, se eu estou doente, eu preciso receber de Deus, Deus já me deu a cura. Aí eu vou ter formas, um processo de alcançar essa cura. Preste atenção. Ou Deus me dá um dom, me dá um talento, para que eu possa pegar, em nome de Jesus, eu te repreendo e seja curado. Aí eu faço essa oração, e aí eu não sou curado. Então, se não está em mim, ela está em alguém.
pode ser que a unção da cura esteja no Marcos, ele tem a unção de cura. Então eu tenho que captar onde está essa unção. Então eu parto pelo Marcos, para que o Marcos possa orar para mim. E o Marcos orando para mim, eu receba a cura. Pode ser que o grau de intimidade com Deus da minha parte não esteja tão em alto nível, eu não consiga exercer essa fé. Pode ser que o grau de unção, de fé que esteja no Marcos, eu não consiga captar. Então Deus vai usar profissionais da área, médicos, terapeutas e outras pessoas. Mas o que você não pode é cruzar os braços, jogar a toalha e entregar os pontos, porque Deus já te abençoou. Ele vai usar alguém nesse mundo para te entregar. Livro de Tiago, no capítulo 5. Livro de Tiago, no capítulo 5. A Bíblia vai falar assim, ó. Tiago 5,16. Diz assim a palavra do Senhor. Opa, passei. Agarrou. Jesus. Efésios, já, Filipenses. Caraca, me perdi aqui. Ai, cadê tu? Vamos lá. Tiago 5, capítulo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns com os outros, e faça a oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Confesse o seu pecado um para os outros, seu erro, sua dificuldade, suas debilidades, uns para os outros. Pode ser para todo mundo? Não pode ser para todo mundo. Tem que ser para uma pessoa que seja amigo, uma pessoa que tenha um grau de profunda amizade e queira te abençoar, e queira ser bênção na tua vida. Seja uma pessoa que tenha o conhecimento, a intimidade com Deus, para que Ele possa te abençoar. Então, quando você confessa o seu pecado, Ele está falando para você não ficar segurando para você, achando que você vai resolver sozinho, achando que você vai conseguir sozinho, porque senão pode acontecer daquela situação se agravar de tal maneira que ela venha te engolir no caos e te trazer sérios problemas. Quando você identifica que algo está errado na tua vida, que você não está conseguindo ser tudo aquilo que Deus Ele propôs para você, que te abençoou, é o momento de você rever os teus conceitos, de você rever os teus valores e chegar diante de alguém, se aproximar dessa pessoa que você tem amizade, que seja bênção, que seja espiritual, que entenda o conceito, os princípios e os fundamentos do reino dos céus, para que você possa se abrir com ele, e essa pessoa vai orar com você, e imediatamente você vai ser curado, ou fisicamente, ou emocionalmente, por conta do grau de amizade que você tem. Agora, aquele homem, ele estava lá paralítico, ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém. Provavelmente, não diz a Bíblia, mas diz eu, fazendo uma conjectura teológica, por conta do contexto que estava inserido naquele momento, essa pessoa, ela não tinha amigos, ela foi se isolando, complexos de inferioridade, como muitas pessoas assim o fazem. E quando está diante de um problema, e Jesus, ele alertou para nós, que em alguns momentos da nossa vida, pode ser, é muito provável que nós venhamos a passar por problemas, por situações adversas. E aí ele vai dizer, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho a bênção, e eu coloquei essa bênção em alguma pessoa, para que possa abençoar
a sua vida, abrir portas, te dar indicações, te dar orientações, te trazer clareza para que você possa ser tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Aí nós vamos para um outro texto, que é Marcos, no capítulo 2. Vamos lembrar, por exemplo, de uma situação muito forte que estava inserido amizades. Capítulo 2 de Marcos, no versículo 1 em diante, diz assim, alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que estava em uma casa. Muitas pessoas foram até lá. Se ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxe um paralítico, e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. O paralítico queria ser curado. Os amigos que levaram aquele paralítico queriam ser curado, sim ou não? Só que não. No mais profundo e no mais íntimo, Jesus sabia, os paralíticos queriam a cura, mas aquele homem, ele queria algo a mais, porque Jesus, ele vai dar conforme nós temos a esperança e a expectativa dele. Quando ele chega para aquele homem que estava doente, lá no livro de João, capítulo 5, ele fala: o que você quer que eu faça para você? Eu quero ser curado, eu vou tentar entrar na água e alguém entra na minha frente e é curado. E Jesus falou assim: então, seja curado, pega a tua maca. Não foi isso que Jesus falou? Só que esse homem agora foi diferente. Quando eles estão descendo do telhado, Jesus pega e olha para ele, vendo a fé deles, que eles tinham, eles foram além daquilo que eles queriam. Eles não queriam apenas ser curados, mas eles queriam um grau de intimidade íntima, profundo com Jesus. E eles sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E você recebe aquilo que você conhece de Deus. Eles sabiam que Jesus, ele não era apenas Jeová Rafá, mas ele era o Salvador da sua alma. E aí eles conseguiram alcançar isso. E naquele exato momento, diz assim, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E poderia, se ele tivesse: Jesus, eu não quero só apenas ser, eu sei que o Senhor salva, tudo bem, muito obrigado, mas eu quero é ser curado. Não, dá um pausa no texto. Aí Jesus, ele para e consegue parar, olhar e perceber que na cabeça de algumas pessoas, de alguns fariseus e de alguns líderes, estava palpitando assim: quem é esse homem, acha que é, para perdoar pecados? Alguns mestres da lei que estavam sentados ali, começaram a pensar, está dentro deles, não falavam, pensavam. O que é isso que esse homem está dizendo? Quem ele é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar os pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que estava pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? O paralítico estava lá na dele, recebia a bênção, recebia a salvação, estava de boa, porque Jesus sonda os corações. Se Jesus percebesse que o paralítico, os seus amigos, estivessem insatisfeitos com o recebimento da salvação, o perdão dos pecados, Jesus ia falar não apenas para os fariseus, mas para todos aqueles que estavam naquele ambiente. Mas Jesus identificou esse pensamento apenas nos fariseus. Sendo assim, o paralítico, seus amigos, já haviam recebido naquela situação: se Deus me curar, Deus é Deus; se não curar, também continua sendo Deus. Eu dou glória ao Senhor, porque eu recebi a bênção dele, independente do que vier. Então ele continua dizendo: o que é mais fácil eu dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês
que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou à frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa como essa. Tudo isso por conta de quê? Conexões corretas, conexões com pessoas corretas, conexões que faziam com que ele pudesse avançar. Qual é o tipo de pessoas que você está conectado? Quais são os tipos de pessoas que dizem verdadeiramente que são seu amigo? São pessoas que estão te impulsionando? São pessoas que estão orando por você? São pessoas que estão orando contigo, que estão acreditando, que estão pagando o preço? Veja aqui o grau de dificuldade para aquelas pessoas. Espera aí, ele é meu amigo. Pega aquele homem, chama 4 pessoas, nós não podemos deixar, e vai levar até Jesus. Chega lá, vê um grupo de pessoas à beira da porta, perceberam que estava congestionado, que não havia possibilidade de passar, porque todo mundo também queria receber algo de Jesus. Então o que eles bolam? Vou pegar e vou subir na laje, e vou pegar, abrir a laje e colocar aquele homem lá. Só que na Palestina diz que os telhados, né, na laje, no telhado, eles são todo entrelaçados, são amarrados com um tipo de linha lá que eles fazem lá. Depois eles pegam, colocam barro, passa quase que tipo um cimento para que possa ter dificuldade de penetração de água, para vedar todas as questões da natureza. Eles tiveram um maior trabalhão, porque quando a gente pensa em telhado, acha que é como nós, tira a telha aqui, não sei o que, tá, e tu desce a marca. Foi um trabalhão que eles teve, o momento que eles teve, a dificuldade que eles teve. Em nenhum momento eles pegaram e quiseram retroceder, mas eles estavam confiantes de que eles iriam alcançar a vitória. Procurai a bênção, pedir. Depois você procura a bênção, depois você vai ter que bater para que a porta se abra. Não vai ser tão fácil assim, você vai ter que ter dedicação. E por isso a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 29, que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Ele deixará ser achado por nós. Mas se estamos no superficial, se nós estamos no raso, dificilmente nós teremos a possibilidade de encontrarmos e recebermos todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Daí a importância de você se conectar e fazer boas amizades. Em tudo você precisa de ter boas amizades. Agora, você precisa entender que a amizade, ela é um ciclo de ida e volta. Eu ajudo e sou ajudado. Para que você possa desenvolver boas amizades, você precisa se tornar importante na vida de alguém. Você precisa servir. E Jesus falou assim: gente, melhor é dar do que receber, porque nós temos mais momentos bons, momentos de bênção, momentos de conquista, do que momentos de perda. Então, nos momentos bons, nos momentos de conquistas, no momento que você está por cima, dê alguém, ajude, abra as portas, sirva alguém, porque vai haver momentos que você passará por momentos difíceis, adversidades, e que você vai precisar de alguém, de uma pessoa que será usada por Deus, um amigo, para que possa abrir as portas para você, para que possa te conduzir, para que possa te inspirar, para que possa te projetar, para que possa te encorajar, para que possa te confrontar, para que você seja curado e seja tudo aquilo que Deus determinou para você. Tudo aquilo que Deus determinou para você. Veja, nós podemos olhar para a vida de Davi. Davi e Jonathan, filho do rei Saul, eram amigos que a Bíblia fala que amigos mais chegados do que irmãos, de tão profundo e intenso que era a amizade desses homens. Acredito eu, não diz a Bíblia, mas pelo grau de dificuldade, de problemas, de adversidades que esse paralítico ele enfrentou, no mínimo ele era uma pessoa que era útil para os seus companheiros, para a sua viança, para que as pessoas peguem
naquela dificuldade, coloca ele na maca, leva ele a Jesus, chegando lá, vendo aquela dificuldade, ele fala, vamos dar um jeito, nós vamos pegar e arrancar todo o telhado, mas que hoje nós te descemos para Jesus, nós te descemos. E a fé deles era tão grande, era tão intensa, que eles não receberam simplesmente a cura, mas eles receberam a salvação, que é o principal de todas. Por conta da intensidade de amizade, de conexão e de fé e ação que eles tiveram. Como temos nos comportado diante da circunstância? Nós ficamos, Senhor me deu, Deus me deu, e não vemos acontecer na nossa vida, porque temos falhado nesse sentido. Nós não estamos dando crédito para pessoas que são usadas por Deus. Nós não estamos desenvolvendo relacionamentos íntimos e profundos com pessoas que têm a unção de Deus, que têm a bênção de Deus, que carrega a bênção de Deus na vida delas para ser liberado para nós. Desvalorizamos, desprezamos, desconectamos, deixando de lado. Ficamos isolados, que é um erro gravíssimo, ou às vezes nos conectamos com pessoas erradas, pessoas que não têm grau de intimidade nenhum com Deus, pessoas que desprezaram as bênçãos de Deus, pessoas que desprezaram o dom e o talento de Deus. Vocês se lembram que Jesus ele conta uma parábola, que ele deu talento para um, e quem teve um, o que ele fez? Deixa eu pegar e liberar essa bênção, fazer com que outras pessoas recebam. Foi isso que ele fez? Não, ele pegou aquele talento e ele escondeu aquele talento. Agora, ele escondendo aquele talento, quantas pessoas deixaram de receber a bênção por conta daquele talento escondido? Agora eu te pergunto, as pessoas que se conectaram com esse homem, as pessoas que eram amigas dele, se dito amigas deles, eles não tinham nada para oferecer para elas. Eles simplesmente era um sugador. Ele queria sugar, porque quando ele se coloca diante de Jesus, fala assim, pode me dar a bênção. A bênção não é só para você, irmãos. A bênção não é só para você. A bênção é para transbordar na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua cidade, na tua geração, e fazer que Deus seja conhecido e reconhecido, e veja com que as pessoas possam perceber a salvação através da tua vida. O sugador que quer viver isolado, ele não tem amigos, porque ele quer só para ele. Me dá. Isso é uma forma errada de se comportar, porque se você é um sugador, se você só quer me dar, e você não quer oferecer nada, você vai se transformar numa pessoa isolada, e você vai ser penalizado por isso. Quando Jesus ele volta e fala, por que você não, pelo menos não colocou esse talento no banco, para que rendesse um juro mínimo? Ou seja, você tem que produzir alguma coisa, você tem que liberar a bênção para alguém, ou seja, para o teu amigo, para o teu colega, para o teu irmão, para o teu parente, para a tua cidade, você tem que liberar a bênção que está em você. E você, eu tive medo, teve medo coisa nenhuma, é um sugador, que só quer para ele, só quer receber, só quer levar vantagem. E nós não podemos ser isso, porque o Senhor disse que melhor é dar do que receber. É melhor você liberar a bênção, você deixar ser usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas, do que você ficar, eu quero bênção, agora por mim, recebe bênção, e você fica sempre para trás, frustrado, porque você sabe que dentro de você há um poder, uma capacidade para você ser muito mais do que você imaginou, muito mais do que quem você pensa que você é, porque a glória e a graça do Senhor está dentro de você, mas tem desprezado a unção de Deus na sua vida. Saul era o rei de Israel. Tinha um filho que seria naturalmente o sucessor. Jonatas seria naturalmente ao sucessor. E Davi, ele havia sido ungido. Lembra que eu falei? Nós já recebemos tudo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Só é uma questão de tempo e um posicionamento da sua parte para que você possa assumir o reinado e reinar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua nação, sobre a sua cidade, sobre o país. Só há uma questão de tempo e um posicionamento, conexão com pessoas corretas. Davi, ele pega e faz assim, eu poderia me conectar
com os soldados, com os amigos, com os soldados, com a peãozada que estava reclamando lá, que estava de ladainha. Mas o que ele fez? Ele se conectou com o Jonathan. E não era para... Ô Jonathan, tu é o filho do rei, tu é gente boa, me dá. Não! Ele se conecta a Jonathan, filho do rei Saul. E ele fala assim, o que eu tenho para oferecer? Eu vou ser fiel a você, Jonathan. Eu vou ser fiel a você, ao seu pai e a você e a sua família. Ele era fiel, ele era leal. Davi era fiel, era leal para com a família de Saul, para com os seus, para com Israel, para com Deus. Ele era fiel, ele se entregava, ele dava tudo de si, ele arriscava a vida por aquela família, para defender aquela família. E Deus estava vendo aquilo. Jonathan então percebe que Davi não era um sugador, me dá, mas ele era uma pessoa que colaborava, ele estava plantando, e quem planta, colhe. E chega um momento que Davi plantou tanto, com tanta eficiência, com tanta intensidade, com tanta excelência, com tanta boa vontade, com tanta alegria, que ele foi ungido rei de Israel. A amizade, ela potencializa você. Há estudos que mostram que a amizade, ela aumenta a nossa autoestima, elas nos traz e nos insere em sociedade, ela nos faz alcançar objetivos inimagináveis que nós não tínhamos antes, por conta da amizade correta, a conexão correta. E a Bíblia fala que a conexão correta com pessoas fazem com que nós sejamos curados, alcancemos lugares que ainda não inimagináveis da nossa vida, por conta das conexões corretas. Porque aquele que é amigo, aquele que serve, vai chegar um momento em que ele vai servir. Tem uma palavra que chama reciprocidade. Quando você faz algo por alguém, de forma que você ajude as pessoas, em algum momento, em algum lugar, algumas pessoas que propriamente não sejam as pessoas que te ajudaram, ou talvez seja, elas também irão te abençoar, elas irão te ajudar, irão atender às tuas expectativas e às tuas necessidades, em algum momento. Na época das cavernas, as pessoas viviam em comunidades, eram amizades intensas e profundas. E as pessoas então, elas saíam para caçar, e as pessoas caçavam e traziam o animal para todas aquelas pessoas da tribo. Se uma daquelas pessoas nos dias seguintes ou nos dias posteriores, essa pessoa não quisesse fazer a mesma coisa e caçar para os outros, essa pessoa ela era excluída da comunidade, excluída daquela tribo. Ao passar a viver sozinho e isolado, muitas daquelas pessoas, a grande maioria, a esmagadora maioria, acabava morrendo por conta de estar isolados e sem amigos. Mas aqueles que continuavam firmes, alicerçados, em amizade, em comunidade, com suas tribos, ajudando uns aos outros, suprindo a necessidade uns dos outros, caçando uns com os outros, alimentando uns aos outros, essas pessoas, elas pegavam e conseguiam estender as suas gerações e fortalecer ainda mais as suas tribos. No momento em que, teve um momento da história, que os imigrantes ingleses, eles queriam invadir os Estados Unidos, e eles estavam tendo muita dificuldade, porque uma tribo indígena, elas estavam sendo muito resistente quanto à invasão dos ingleses na América do Norte. E chega um momento que eles começaram os índios começaram a perder muita gente, Até eu esqueci o nome da tribo, mas aquelas pessoas que assistem Pica-Pau, já assistiu Pica-Pau, vai ver lá ele falando sobre umas tribos lá, que foi tirado justamente da história dessa situação que aconteceu. Pele vermelhas, né? O negócio Pica-Pau tem um negócio assim, né? Pele vermelha. É pele vermelha e uns outros lá. Então eles perceberam que eles estavam perdendo muitas pessoas. E eles pegaram e falaram o seguinte: vamos fazer o seguinte agora. Todas as crianças grávidas, as mães vão amamentar. Não tem uma mãe, só a mãe amamenta o filho. Ela vai fazer o rodízio para que possa pegar e ficar ainda mais inserido, possa ficar
criar ainda mais vínculo uns com os outros. Já viu aquela situação, mãe de leite, eu mamei na fulana de tal? O que eles estavam querendo criar era esse vínculo possível, que quando os jovens eles iam crescendo, eles iam falando assim, não, eu não posso lutar apenas para minha mãe, eu tenho que lutar para minha mãe de leite, todas são minha mãe de leite, então eu tenho que defender toda a tribo para que nós possamos resistir aos ingleses. E foi uma dificuldade tremenda, e aí teve que chegar num acordo, porque senão seria um massacre total, por conta da conexão, da solidariedade, da empatia, de você se colocar no lugar do outro e fazer com que uma geração sobreviva e possa ser lembrado enquanto os dias vierem a estar presente no nosso momento, por conta das amizades. Eu particularmente, tem grupos que eu entro, tem mentorias que eu pago valores altos para que eu possa estar inserido no grupo dessas pessoas, para que eu possa estar conectado com essas pessoas, para que possa abrir minha mente, para que eu possa ter indicativo, direções, para que eu possa pegar, colaborar e receber colaboração também, para que eu possa alcançar meus objetivos e potencializar o meu propósito nessa terra. E você precisa participar, procurar pessoas, um grupo de pessoas, criar amizade. Quais são as pessoas que eu posso me conectar? O que eu posso fazer para ajudar ela? Essa pessoa, ela tem o potencial de algum dia ser uma pessoa que possa ser importante na minha vida, abrir portas para mim. Eu preciso me aproximar dessas pessoas, me conectar dessas pessoas, ajudar essas pessoas, servir essas pessoas. Primeiro você planta para depois você colher. É melhor você dar do que você receber. Teve um dia que eu estava passando um momento difícil, eu tinha perco a minha voz. E eu estava procurando, eu orei, falei, Senhor, orei, e eu não recebi a cura. Lembra que Deus, Ele já deu. Está em alguém, está em alguma pessoa. Eu orei, não recebi a cura. E eu estava ficando sem voz. Júnior, lembra disso, né, Júnior? Eu estava sem voz, eu não conseguia falar, nem sei se algum de vocês está aqui, se lembram desse momento. Eu estava sem voz, e eu orei, falei, não, eu sou pastor, eu sou de Deus, mas por algum motivo, eu não estava com um grau de fé suficiente para que eu pudesse receber aquela bênção. E talvez eu não tinha o dom de cura, mas, porque o dom é do Espírito e ele se manifesta do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Então eu vou ter os médicos. Eu não fui curado, vamos até os médicos, vamos buscar e usar os médicos para que possa curar. Então os médicos receitaram vários remédios. A Débora sabe, foram vários remédios, foi uma pancada de remédio. E não estava surtindo efeito, eu não conseguia dormir, eu tinha que ficar com a boca para baixo assim, porque se a saliva batesse, ela arrebentava, doía, queimava, era desesperador, estava perdendo noite de sono, estava emagrecendo assustadoramente. E aí chega um momento que eu lembrei, falei assim, peraí, eu tenho amigos. Comecei a olhar nos meus contatos, amigos, pastores, lembra? Eu falei assim, a unção dessa cura está em algum deles. E eu vou começar a bater, porque está aqui, está em algum lugar, eu sei que está em algum deles. E eu comecei a falar, fulano, pastor, não sei o quê. Não, meu amigo, tudo jóia? Estou passando um momento difícil, é de madrugada, não consigo dormir, há dias que eu não consigo falar, está arriscado, a médica está preocupada porque está entrando mais ainda para dentro aqui do meu organismo aqui, e está tomando uma proporção que é complicada. E aí eu comecei a receber oração, amigos começaram a orar para mim, amigos começaram a liberar a palavra para mim, até que um amigo, ele libera uma palavra, e ele dá aquela palavra para mim. Naquele momento em que ele deu aquela palavra, eu senti aquilo como se fosse uma flecha na minha garganta, e de repente eu olhei assim, senti no meu espírito, estou curado, posso agora dormir. E naquele momento eu deitei, encostei minha cabeça e dormi. Quando chegou no dia seguinte, eu acordei, eu estava meio ali sentado, incomodado. Eu falei assim, não, mas eu creio que eu recebi, porque aquela palavra do pastor Luiz Cláudio foi pesada, foi como uma flecha. E de repente eu comecei a me distrair lendo a Bíblia, ali lendo alguma coisa. De repente, a saliva desceu redondinha. Na hora que a saliva desceu redondinha, eu, opa, estou curado. Cheguei da minha sogra e falei, já tem comida aí? Ela falou, se tem, eu estou fazendo um fubazinho. Que mingau de fubá, o que eu quero é carne, eu quero é arroz, eu quero feijão, porque eu recebi a cura de Deus.
Débora, sabe, eu tenho grupos que eu estou ali, são grupos que eu nem entro, às vezes fica lá 500 conversas, não sei o que, eu nem olho. Aí alguma hora eu entro lá, às vezes eu dou uma palavra, não sei o que, só para manter a conexão. Pastores, amigos, empresários, pessoas importantes que eu me conecto para que às vezes, em algum momento eu possa dar uma pitada, ajudar, me colocar à disposição, mas também na hora que eu precisar, eu tenho a quem recorrer, porque eu tenho amigos. E você tem amigos? Você tem a quem recorrer? Como está a tua vida? Como estão as suas conexões? Ou você só tem conexão com quem fica, me dá, 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 me dá? Qual são as suas conexões? Conexões com pessoas que podem te ajudar ou conexões que são com meras pessoas sugadoras? O Senhor está dizendo a importância de nós fazermos amigo. Quando nós fazemos amigos, quando nós servimos, amanhã nós seremos servidos também. Quando nós ajudamos, o que Jesus falou? Aquele que quer ser o maior, que ele seja servo de todos. Faça amigos, influencie pessoas para o bem e a tua vida será honrada pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele confia em você para mudar essa geração. Põe-se de pé, eu quero estar orando com você.